Primeiro, eu queria agradecer ao Cláudio, dizer que parabenizar por esse trabalho que ele está fazendo aqui no Centro Cultural São Paulo, que é muito importante, e lembrar uma coisa: quando a gente estava começando a escrever, quando a gente estava começando a publicar, quando a gente estava, enfim, começando, não tinha nada disso, né? Nós temos basicamente a mesma idade, ele é um pouco mais velho que eu, né? Brincadeira, eu sou um pouco mais velho que ele. E a gente começou mais ou menos ao mesmo tempo. E a gente não tinha locais nos quais a gente podia se encontrar com pessoas que gostavam de poesia, conversar sobre poesia, conversar sobre literatura. Se você tivesse a sorte, como eu tinha, por exemplo, de conviver com Haroldo de Campos e Augusto de Campos e conversar com eles, era uma coisa muito interessante. Se você não tinha, ficava muito difícil você ter espaços nos quais você conseguia falar sobre literatura, conviver com poetas da... Por exemplo, a gente veio se conhecer já nesse século, né? Já no ano 2000, e já tínhamos cerca de 40 anos de idade, embora tenhamos estreado lá no mesmo tempo, com 20 e poucos anos. Ou seja, demorou 20 anos para a gente se conhecer, né? Eu acho que isso aí, embora eu tivesse escrito sobre um poema do Cláudio em 88, né? Morando na mesma cidade, etc. Então, por que eu estou colocando isso? Porque essas iniciativas, né, como a gente fez lá na Casa das Rosas, o Cláudio me ajudou em muitas coisas lá, desde o começo, como é feito hoje aqui, como é feito na Casa Guilherme de Almeida, que a gente conseguiu reformar, né, como a gente conseguiu fazer também na Biblioteca Alceu Moroso Lima, né, do qual eu fui curador, e o Cláudio foi lá, ajudou bastante também. Quer dizer, é importante esse trabalho que está sendo feito para unir as pessoas, para que as pessoas possam falar sobre literatura e poesia. Queria parabenizar o Cláudio por esse trabalho aqui no Centro Cultural, né? E espero que continue sempre, né, com as pessoas conversando sobre poesia e literatura, que é muito importante. Eu trouxe aqui, né, alguns poemas, algumas coisas, quero falar um pouquinho sobre o João Cabral. E uma das coisas que eu queria começar de uma forma meio estranha. Falar para vocês, eu convivi com muitos, eu nasci em Recife, Pernambuco, e eu convivi com muitos pernambucanos, que eu também sou, né? E alguns da mesma faixa etária do João Cabral. Com o João Cabral cheguei a conversar algumas vezes, cheguei a conhecer, cheguei a mandar um texto para ele, que depois eu vou comentar aqui para vocês, com vocês, a reação dele. Mas não tive nenhuma intimidade com ele, mas sim com várias pessoas que conheciam, que eram amigas dele, etc. E da mesma faixa etária até dele. O João Cabral nasceu em 1920, né, morreu em 99, tá? Então, da faixa etária dele eu conheci algumas pessoas também. E uma das coisas que era muito interessante nos homens pernambucanos, mais ou menos dessa idade do João Cabral, era um interesse cinematográfico por uma figura que eu fui percebendo que quase todos eles eram fãs de um ator americano, de um ator chamado Humphrey Bogart, né? Então, assim, meu pai, que era um pouco mais, era 20 anos mais novo que o João Cabral, era fã do Humphrey Bogart, Sebastião Shoa Leite, Luiz Costa Lima, enfim, uma geração mais nova, né, que eu conheci bem, e outra mais velha até, incluindo um grande amigo dele chamado Orlando da Costa Ferreira, Gastão de Holanda, que todos eles são recifenses, pernambucanos, né, conviveram em Recife. E eu achava engraçado porque todos eram fãs do Humphrey Bogart. Eu começava a conversar com o cinema e percebia que todos adoravam Humphrey Bogart. Vocês vão dizer, nossa, que estranho, eu vim aqui para ouvir falar do João Cabral. Mas eu queria começar com isso porque acho que o Humphrey Bogart é uma figura interessante de entender por que essas pessoas todas eram tão fãs desse ator americano especificamente. Dois personagens dele ajudam a explicar muito. Um chamado Rick, de um filme chamado Casablanca, e outro chamado Sam Spade, que é um detetive particular, inventado, né, pelo grande escritor americano Dashiell Hammett, mas que o Humphrey Bogart teve a oportunidade de interpretar no cinema, no filme O Falcão Maltês, né, The Maltese Falcon. Ambos os personagens, tanto o Rick de Casablanca quanto o Sam Spade do Falcão Maltês,
são absolutamente durões, a princípio, né? Então eles são assim, eles detestam que fale deles, eles não falam da vida deles de maneira nenhuma, né? Eles são insensíveis, eles são irracíveis muitas vezes. O Rick, é muito interessante, o Rick chega uma moça e fala, o cara me prometeu que se eu desse para ele, no bom sentido, é claro, não, no mau sentido, se eu desse para ele, ele me dava uma passagem para ir para os Estados Unidos. Aí ele vira para ela e fala, uma menina, ele fala assim, go back to Bulgaria, né? Volte para a Bulgária, não quer saber da menina, não quer saber de ajudar. No final do filme, ele acaba dando 2 passagens para a menina e para o marido irem, sem que ela precisasse, né, ceder àquele homem. No final do filme, ele deixa o seu grande amor, né, que é a Ingrid Bergman, ir embora com o marido para defender a causa da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, etc. Então, assim, o que é o Rick? É um sujeito que parece insensível, parece desnaturado, parece absolutamente egoísta, né? No princípio do filme você fala, o cara é egoísta, não quer saber mais de ninguém, né? Só quer saber de si. E no final se revela um sujeito absolutamente altruísta, né? Ao contrário de um egoísta, e muito sensível e até bastante sentimental no discurso final que ele faz, embaixo da chuva no aeroporto, olhando para Ingrid Bergman, né? Então, o outro personagem, o Sam Spade, é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele parece ser um sujeito inescrupuloso, um sujeito horroroso, e no final ele se mostra capaz de entregar a mulher pela qual ele estava apaixonado para a polícia, para defender, digamos, a justiça, etc. Ora, por que eu estou colocando isso? Porque o João Cabral, assim como todos esses que eu citei, todos, sem nenhuma exceção, tinha um pouco essa postura, né? Daí o fato, né, eu atribuo a isso o fato deles serem tão fãs do Humphrey Bogart, né? E qual era a postura? Era a postura de que é uma postura muito pernambucana, muito recifense, né? E eu acho que é preciso fazer um estudo cultural importante para entender um pouco por que essa geração, né, essa geração que nasceu no início do século XX até meados do século XX em Recife, tinha tão forte essa sensação de que era preciso ser duro, era preciso aparentar uma certa insensibilidade, exatamente. Era preciso aparentar um certo egoísmo, né? E no fundo eram pessoas extremamente moles, digamos assim, né? Isso era uma característica muito clara, né, dessa geração toda. Eu atribuo isso, de certa maneira, a uma tradição que há em Recife, forte, que é uma tradição que vem desde o século XIX, que é a tradição da Escola de Recife, né? Nós tivemos no século XIX em Recife um conjunto de pensadores, né, que trabalhavam muito com essa ideia. Era uma ideia bastante positivista, cientificista e claramente racionalista, né, de se aproximar da realidade, inclusive criando, né, o Tobias Barreto fez isso, criando a ideia de uma poesia científica, né, uma poesia que era uma poesia mais voltada para a ciência, voltada para o conhecimento científico, e uma poesia menos subjetiva, menos, digamos, menos sentimental do que era praticada pelos escritores românticos. Por exemplo, dessa poesia científica, a gente pode dizer que nasce, de certa maneira, numa perna dessa poesia científica, a poesia de um dos maiores poetas que o mundo já teve, infelizmente escreveu em língua portuguesa, né? Senão seria certamente um dos maiores que o mundo teve, considerado assim, que foi o Augusto dos Anjos, né? E o Augusto dos Anjos que estudou em Recife, que, né, frequentou a Faculdade de Direito de Pernambuco, aliás, faculdade que todas essas pessoas que eu citei aí frequentaram também, né? E que era conhecida como a Casa de Tobias, né? A Casa de Tobias Barreto, esse, digamos, templo do racionalismo, né, na sociedade brasileira do século XIX e continuando assim durante o século XX também.
O João Cabral, ele tem uma característica interessante, ele nunca fez faculdade, né? Ele falava que a faculdade que ele fez era com um grande poeta não um grande poeta, mas um grande pensador, uma pessoa muito influente na geração dele, um sujeito chamado Ville Levin, que não se tornou um sujeito tão conhecido, né? Mas o Ville Levin era da mesma geração do Joaquim Cardoso, esse sim, um poeta muito conhecido e muito importante, e ao qual o João Cabral sempre reverenciou, né? Havia uma geração em Recife, né? O Ville Levin era digamos, para o João Cabral, a figura mais importante dessa geração, com o qual o João Cabral aprendeu muita coisa. O João Cabral falava que a faculdade dele tinha sido o Ville Levin, né? Na época, era possível você ingressar no Instituto Rio Branco sem estar cursando faculdade. Você fazia um exame e entrava no Instituto Rio Branco. Hoje em dia, você precisa estar em alguma faculdade de Direito, Letras, enfim, numa faculdade para ingressar no Instituto Rio Branco e assim ser diplomata. O João Cabral não precisou fazer isso. Ele foi para o Rio de Janeiro, muito jovem. Lá no Rio de Janeiro, ele conheceu muitos poetas, né? Ele foi procurar o Manuel Bandeira, e ele dizia até que o Bandeira era primo dele, de uma maneira indireta e tal. Enfim, recifenses, né? O Bandeira o recebeu muito bem. Ele também foi procurar um poeta pela qual ele tinha uma grande admiração, digamos que era o poeta que ele mais admirava, sem sombra de dúvida, que era o Carlos Drummond de Andrade, né? Ele foi procurar o Drummond, conheceu o Murilo Mendes. Então, muito jovem, ele conhece essas pessoas. E em 1942, ele publica o seu primeiro livro, que é um livro, né, interessante, porque o título do livro parece, né, quando às vezes você fala assim, você conta o título do livro para as pessoas acham que é um título muito vago, que é um título muito subjetivo, que é um título estranho, né? Mas é mais estranho ainda do que as pessoas pensam. O título é Pedra do Sono. Eles falam, Pedra do Sono, né? Parece uma imagem muito surrealista, Pedra do Sono. Mas já tem uma coisa curiosa, traz em si a palavra pedra, e Pedra do Sono, na verdade, é uma cidade no interior de Pernambuco, tá? É uma cidade lá em Pernambuco, existe essa cidade chamada Pedra do Sono. O que, aliás, não é novidade alguém fazer isso, né? Quem fez isso antes? O Drummond, né? Quando o Drummond publica o segundo livro dele, Brejo das Almas, né? Que é já uma referência a uma cidade mineira, né? O Cabral, de certa maneira, imita o Drummond ao fazer isso. Agora, esse livro, Pedra do Sono, é o primeiro livro dele, em 42, e é um livro que toda a crítica, a maior parte dos leitores, identifica como um livro de uma vertente claramente surrealista. Então, um sujeito que, como Murilo Mendes, né, teve esse lado, essa vertente surrealista no Brasil, na década de 30, o João Cabral, em 1942, se mostra um escritor surrealista. Agora, eu queria mostrar para vocês esse primeiro poema aqui, que é do Pedra do Sono, As Nuvens. As nuvens são cabelos, crescendo como rios. São os gestos brancos da cantora muda. São estátuas em voo à beira de um mar. A flora e a fauna leves de países de vento. São o olho pintado escorrendo imóvel. A mulher que se debruça nas varandas do sono. São a morte, a espera da. Atrás dos olhos fechados, a medicina branca, nossos dias brancos. É um poema que tem a formação de imagens surrealistas, sim, né? Primeiro, as nuvens, é um poema sobre as nuvens, e ele começa com a metáfora, né? As nuvens são cabelos crescendo como rios, e ele vai encadear uma metáfora na outra. As nuvens são cabelos, e esses cabelos crescem como rios que correm, né? E aí são os gestos brancos. E essa imagem, gestos brancos, tem uma carga não só surrealista, mas até simbolista, né? O simbolismo e o surrealismo fazem fronteira, né? A gente sabe que o grande ídolo dos surrealistas era o Rimbaud, né? Exatamente por essa criação de imagens, inclusive com cores, né?
diferenciadas. São os gestos brancos da cantora muda, e aí ele cria esse paradoxo, esse oxímoro, né, que é a cantora sendo muda, né, que é uma imagem, e é uma imagem muito cinematográfica até, você pode imaginar, dá para a gente imaginar a cena de uma cantora muda cantando, e os seus gestos brancos, né, isso associado às nuvens. Tem uma coisa aqui também que eu acho curiosa. Embora tenha imagens surrealistas, vocês percebem que a organização é absolutamente metódica? Ele faz uma metáfora a cada 2 versos. Né? Esse poema pode ser dividido sempre nos 2. São 4 em termos de estrofe. Mas em termos de imagem, as nuvens são cabelos crescendo como o rio. 1. 2. São gestos brancos da cantora muda. Né? 2. Depois, são estátuas em voo à beira de um mar. Então ele usa uma imagem bastante semelhante à cantora muda, ao falar estátuas em voo, à beira de um mar. Ou seja, estátuas em voo que ficam no mesmo lugar. Né? E sendo estátuas, a característica é ficar no mesmo lugar. Mas essas são as nuvens. Elas mudam e são as mesmas ao mesmo tempo. A flora e a fauna leves de países de vento. O olho pintado, escorrendo imóvel. Vocês vejam que o poema é todo trabalhado com esses oxímoros, com esses paradoxos absurdos, né? Escorrendo imóvel. A mulher que se debruça nas varandas do sono. São a morte, a espera dá, atrás de olhos fechados. E aí vem a medicina branca, que é uma coisa bem concreta, curiosa, de repente, né? Ele vai falando das nuvens, criando essas imagens todas, né, de gosto surrealista assim, e de repente ele fala, são a morte, a espera dá, atrás dos olhos fechados. A obsessão com a morte é uma coisa muito clara, se vocês leem as obras completas do João Cabral. Ele fala sempre da morte. Ele chega a ter toda uma seção do livro Agrestes, que é uma das seções que eu acho mais fascinantes da obra dele, chamada A Indesejada das Gentes. Aliás, um verso do Manuel Bandeira, né, que ele utiliza para dar título, A Indesejada das Gentes. Né? E é uma seção de poemas, todos eles sobre a morte, sobre o suicídio, em que ele faz defesas do suicídio muito interessantes, né? E que ele fala muito, os poemas todos ele vai falando sobre a questão da morte. Era algo que, para o João Cabral, era muito importante. Né? Próximo de morrer, o Pedro Bial, sim, aquele, né, que vocês assistem no BBB, brincadeira, gente. O Pedro Bial fez uma entrevista com ele que é fascinante, né? Inclusive por causa do peso que a entrevista tem. E tem um momento que o Pedro Bial pergunta para ele, o senhor acha que o senhor vai morrer logo? Vou morrer daqui a pouco. Então o senhor acredita em alguma coisa e tal? Ele falou, eu não vou acreditar agora só porque eu estou perto de morrer, né? Bem irritado inclusive com isso. Então a morte para ele sempre foi uma coisa muito complicada de lidar, inclusive sendo um ateu militante, como ele sempre se confessou, né? Como ele sempre se disse. Então vem, são a morte, a espera dá, atrás dos olhos fechados. Aí vem a medicina branca. Então uma associação muito interessante que ele faz, a medicina por se vestir de branco, né? E nossos dias brancos, fazendo uma relação também, ainda que indireta, com aquele lugar comum, aquele poema romântico, né? Que falava o quê? Da vida que passa em brancas nuvens, né? Que é um lugar comum hoje, e que o Cabral não usa o lugar comum. Ele joga, né, com essas imagens aqui. Tem muita gente que acha estranho, falar assim, poxa, ele começou surrealista, e depois o que se fala sobre o João Cabral hoje, é que o João Cabral é o escritor mais racionalista da literatura brasileira. Como é que dá para entender isso? A gente pode lembrar do Humphrey Bogart. Ser surrealista também é uma forma de esconder o eu. É uma forma de esconder, de falar de si. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Porque na medida que você é surrealista, você está usando imagens, você está usando metáforas, você está usando formas que não são o falar de si, e que abrem o significado, o sentido, de uma maneira muito múltipla. Né? Quando você usa essa imagem, são os gestos brancos da cantora muda, não dá para você falar que ele está falando dele mesmo, João Cabral.
É claro que no fundo ele está, principalmente quando ele fala do quê? Da morte no final, né? Então essa luta do João Cabral é constante, e é muito interessante, que é uma luta para não falar de si. Aí você vai dizer assim, bom, então se você luta tanto, melhor é não escrever, né? Mas o grande interesse, a grande força da poesia de João Cabral, de certa maneira, nasce, né, do fato de falar de si e ao mesmo tempo não falar, né? De tentar, de certa maneira, esconder o que é apenas dele e tentar fazer com que isso se transforme em algo, né, coletivo, em algo mais amplo do que uma coisa meramente subjetiva. Essa busca, né, de uma poesia, digamos, mais densa, de uma poesia mais direta, vai começar com o surrealismo. E para muita gente é difícil de entender por que um cara surrealista pode se transformar num sujeito tão racionalista. Eu acho que a chave, né, está muito nisso, de você não falar diretamente de si, nem no surrealismo, nem na poesia posterior de João Cabral, digamos, mais racionalista. Em 1943, tem jeito de acender essa luz aqui agora um pouquinho, porque eu queria mostrar um negócio pro pessoal e com a luz apagada fica difícil. Em 1943, o João Cabral publicou isso aqui. Isso aqui é um xerox que eu tirei 30 anos atrás, né? Então está meio velhinho e tal, mas eu já coloquei no computador, só que não deu para passar aí para vocês. Uma revista chamada Revista do Brasil, tá? Uma revista publicada por Otávio Tarquínio de Souza, né? Que era, aliás, um poeta neossimbolista, né? Que foi muito importante, por exemplo, para Cecília Meirelles, uma pessoa importante naquela época no Rio de Janeiro, né? Essa revista, né, de 1943, ela traz alguns poetas como Carlos Drummond de Andrade, Ledo Ivo, e traz um poema, entre aspas, vou dizer porque entre aspas daqui a pouco, do João Cabral de Melo Neto. Esse poema se intitula Os Três Mal-Amados. E tem uma característica muito importante para começo de conversa. O poema não é em versos. Digamos que é uma prosa poética, Os Três Mal-Amados. E ele começa assim, tem um prefácio. Esse prefácio nunca foi reproduzido depois. Eu acho incrível que eu não vi, eu tirei esse xerox há 30 anos, mas eu ainda não vi publicado nesses 30 anos. 30 anos mesmo, eu tirei em 82. Né? Ninguém publicou, porque o João Cabral, quando ele publicou esse poema pela primeira vez, ele publicou num livro, esse aqui, que é a primeira edição, chamado Duas Águas. O livro Duas Águas tem uma característica muito interessante e revela uma preocupação que o João Cabral tinha naquele momento e que ele teve a vida inteira. O que são duas águas? Tem gente que pensa, duas águas são dois rios, é Recife. Eu já vi alguém escrever em tese, né, que era Recife. Recife tem o rio Capibaribe, o Beberibe, uma bobagem, não tem nada a ver. Né? Duas águas, o que é? Quando você faz o telhado de uma casa, cada uma das facetas desse telhado é chamada de água. Né? Por que é chamada de água? Porque a água cai e escoa por esse lado. Né? Então, o telhado de uma casa, ele tem duas águas, ou três águas, ou depende. Né? Ele chama de duas águas, e ele, curiosamente, no livro, né, ele não explica isso, ele só coloca aqui, duas águas, coloca um. E ele coloca todos os poemas que ele tinha publicado até então, né, até 52, quando o livro foi publicado. Tem a primeira água, uma faca só lâmina, paisagem com figura, o cão sem plumas, psicologia da composição, o engenheiro, Pedra do Sono. O engenheiro é o livro todo, Pedra do Sono é o livro todo. Aí vem 2, que é a segunda água, morte e vida severina, o rio, os três mal-amados. Só isso, ele não diz nada, não explica, nem nada. O que a gente percebe claramente é que as duas águas são, de um lado, isso ele falou, ele explicou depois, né? De um lado é a água da composição, é a água da elaboração,
Ou seja, é a poesia mais elaborada, a poesia que ele dizia que era mais cuidada, que era a poesia para ser lida em voz baixa. Não é? Ele fala isso literalmente. É para ser lida em silêncio. Não é? E a outra, que é composta só por esses 3 poemas aqui nesse livro, inicialmente, depois ele vai acrescentar vários outros. É a poesia em voz alta. Ou seja, são poemas feitos para serem lidos em voz alta. E são poemas que não têm, segundo ele, que aliás eu acho que é discutível, tanta elaboração. São poemas que, segundo ele, são de comunicação mais direta. E ele fazia uma distinção muito forte entre esses 2 lados. Tem uma história muito conhecida que ele contava, que um dia ele encontrou o Vinícius de Moraes. Eles eram muito amigos, né, o Vinícius e ele, embora fossem o oposto, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista poético até. Né? Eles eram, e eu acho um grande exemplo, né, o fato deles serem tão diferentes e serem tão amigos. Porque as pessoas pensam assim, as pessoas são amigas, logo são iguais, né? Pô, eu e o Cláudio, todo mundo sabe que a gente é amigo, a gente já fez várias coisas juntos, então nós somos iguais. Um absurdo, se você pegar a poesia do Cláudio e a minha, né, não tem nada uma a ver com a outra. Né? É uma poesia completamente diferente uma da outra. Não quer dizer que eu vou ter que brigar com ele porque a poesia dele é diferente da minha. Né? O João Cabral e o Vinícius eram impressionantes. E eram muito diferentes pessoalmente. O João Cabral era muito seco, muito, né, até espinhoso, e o Vinícius era aquela coisa super gostosa. Né? Então, o João Cabral conta que um dia o Vinícius chegou para ele e falou, Joãozinho, e o João Cabral odiava, que o Vinícius só falava no diminutivo. Né? Joãozinho, adorei o seu poeminha, Morte e Vida Severina. E aí o João Cabral respondeu, mas eu não fiz para você, não era para você gostar. Né? Você é um grande intelectual, você tinha que gostar de Uma Faca Só Lâmina, tal. Esse poema eu fiz para os moradores mais humildes do sertão de Pernambuco e tal, não era para você gostar. E era típico dos 2, né? Um todo simpático e o outro meio, né, reservado e capaz de falar coisas, né, como essa que eu acabei de contar. Mas vejam, as 2 águas, uma era a água da comunicação, né, que era a água do Morte e Vida Severina, e a ideia de comunicar, de se aproximar do público. O João Cabral já tinha essa preocupação. Em 1952, ele faz uma palestra aqui em São Paulo, ou seja, exatamente 60 anos, em que ele diz o seguinte, os poetas não sabem se aproveitar da mídia, os poetas não sabem se aproveitar do rádio, da televisão, da mídia, no caso da televisão, que estava surgindo naquela época, no Brasil, né? Não sabem se aproveitar do cinema, e deixam que a poesia morra. É preciso que os poetas, que os escritores, e principalmente os poetas, se utilizem da mídia, né, para comunicar, etc. Isso ele fala em 1952. É até curioso que nesse mesmo ano, 3 jovens aqui em São Paulo estavam criando um grupo de poesia chamado Noigandres, né, que vai redundar em 1956 na criação da poesia concreta. Né? Esse do João Cabral é publicado, está nas obras completas, está em todo canto da obra dele, tem essa palestra que ele fez aqui em São Paulo, em 52. Né? Agora, é interessante você pensar que ele estava preocupado com essa questão de divulgar, né, a obra, de mostrar a obra, de fazer obras, né, que chegassem ao público. Em 43, depois de publicar aquele poema, aquele livro, digamos, surrealista, né, que ele inclui aqui em 2 águas, na primeira água, na água da elaboração, né, que para ler esse poema você precisa ler, você precisa refletir, você precisa pensar, você precisa ver várias vezes esse poema, né? Ele escreve, depois de publicar esse livro, essa peça, né, chamada Os Três Mal-Amados. E ele começa assim, tem um prefácio que diz assim, jamais publicado depois. O prefácio. A atribuição a certos usos bibliográficos da faculdade de falar, que apesar do rádio, da vitrola e do telefone, continuam a faculdade eminentemente do homem, exige uma pequena explicação. Eles aqui servirão para contar a indispensável história dessas pessoas.
A elas, o autor deixou apenas o trabalho de confessar suas reações diante do estado do amor. Estado não levado em conta civilmente. É até interessante isso, né? O estado civil não depende do amor. O estado do amor, estado não levado em conta civilmente. Por acreditar que toda atividade menos íntima, como a de dizer onde se esteve, falar com amigos, queixar-se do calor, as dificuldades da vida e do transporte, vem tirar a essas situações muito de sua verdade e de sua poesia. Vocês percebem que encaixa exatamente com aquilo que eu falei no começo, né? E falando assim, essas atividades, falar de si, falar da vida, falar do dia a dia, nada disso, isso tira, né, a essência da fala, né? E ele está querendo fazer aqui o quê? Uma peça de teatro, sim, com a fala de 3 personagens, os 3 mal-amados. E depois vem, como saiu publicado sempre, mas notem, não tem epígrafe aqui, não tem nada, começa assim, o prefácio, e começa o texto. E o texto, eu fiz uma comparação desse texto aqui, primeira vez que foi publicado, com a última publicação em vida do autor, que é considerado parâmetro para o texto definitivo, e eu encontrei mais de 243, para ser mais preciso, alterações, né, que o Cabral fez do primeiro texto publicado para o último, né? Então ele vivia corrigindo o texto, ele vivia modificando esse texto, e até nas últimas edições ele cortou fala, acrescentou, então ele não tinha problema nenhum de mudar os poemas dele com o transcorrer do tempo. E aí vem a primeira fala, assim, João. Então o primeiro personagem se chama João. Olho Teresa, vejo-a sentada aqui a meu lado, a poucos centímetros de mim, a poucos centímetros, a muitos quilômetros. Por que essa impressão de que precisaria de quilômetros para medir a distância, o afastamento em que a vejo nesse momento? Então João ama Teresa e a vê afastada. O segundo personagem se chama Raimundo. E ele diz assim: Maria era a praia que eu frequentava certas manhãs. Meus gestos necessários que se cumprem sob um ar tão absolutamente livre que ele mesmo determina seus limites. Meus gestos simplificados diante de extensões que uma luz geral e o calor aboliram todos os segredos. Então Raimundo admira Maria. Maria era uma praia. Depois ele vai usar uma série de metáforas para se remeter a Maria. Maria é a água, Maria é a fonte, Maria é uma garrafa d'água. Maria é um ser concreto que ele observa, mas do qual ele nunca consegue se aproximar. E o terceiro mal-amado se chama Joaquim. Joaquim diz assim: o amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. E aí vem de novo João, Raimundo, Joaquim, João, Raimundo, Joaquim. O João sempre falando da Teresa. Olha o Teresa, como se contemplasse o retrato de uma antepassada que houvesse vivido em outro século. Ou como se espiasse um vulto em outro continente através de um telescópio. Sinto-a como se cobrisse a poeira tenuíssima, ou o ar quase azul que envolvem as pessoas afastadas de nós, muitos anos ou muitas léguas. Então Teresa é a mulher afastada. Raimundo vem então e fala: Maria é sempre essa praia, onde me sinto exato e nítido como uma pedra. Meu particular, minha fuga, meu excesso, imediatamente consumidos. Maria é o mar dessa praia, sem mistério e sem profundeza. Elementar como as coisas que são mudadas em vapor ou poeira. E aí vem o Joaquim. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de fazenda, metros e metros de gravatas. O amor comeu as medidas dos meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho dos meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor dos meus olhos e de meus cabelos.
E a peça segue assim. Curiosamente, em paralelo, os 3 personagens falando. Isso aqui foi publicado, gente, em 1943. Em 1953, 10 anos depois, um escritor irlandês chamado Samuel Beckett montou uma peça chamada Esperando Godot, em que ele apresentava 2 personagens que faziam um discurso um pouco incongruente, digamos, o Didi e o Estragon e Vladimir, e que eles falavam o tempo inteiro que estavam ali esperando Godot. Essa peça causou, na época, uma reação incrível no teatro. As pessoas em Paris ficaram horrorizadas com a peça. Passou a ser chamado o teatro que ele fazia, e logo em seguida um outro dramaturgo que estreou pouco tempo depois, chamado Ionesco, começou a ser chamado de teatro do absurdo, né? Um teatro que revelava o absurdo dessa existência humana. E o Samuel Beckett continuou fazendo peças, mais adiante, em que as personagens estavam paradas. E essas personagens paradas falavam apenas, como o João Cabral fez aqui em 43. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo mostrar? Essa peça do João Cabral, que nunca foi, até hoje, né, 70 anos depois de ter sido escrita, nunca foi montada. Né? E é interessante porque nunca foi montada, e aqui, além daquele prefácio, tem umas notas de fim de página, em que ele dá instruções para a montagem. Por exemplo, a primeira nota de fim de página, ele diz o seguinte, isso também não foi republicado depois. Todas essas pessoas liam os jornais, fome diária e violenta, o que equivale dizer que liam suas biografias de que saíam publicados fragmentos, às vezes com nomes trocados e pequenas inexatidões. O que é maravilhoso, né? Você lê o jornal, equivale dizer que liam suas biografias que saíam publicados fragmentos, de que saíam publicados fragmentos. Então, ao ler o jornal, a gente está lendo fragmentos das nossas biografias, né? E uma coisa interessante com os nomes trocados e pequenas inexatidões. Né? Repare que, enquanto eles fazem esse discurso do amor, João falando de Teresa, Raimundo falando de Maria, e Joaquim falando do amor que comeu, o discurso do Joaquim é o tempo inteiro isso. O Lirinha gravou num disco, não sei se vocês conhecem, do Cordel do Fogo Encantado, né? Só as partes do Joaquim, tá? Essas partes em que ele fala do amor que come. Enquanto eles estão fazendo esse discurso, o João Cabral vem na nota de fim de página e fala sobre os jornais, fala sobre a realidade, né? Sobre aquilo que está no dia a dia. E no final, tem uma outra nota de fim de página aqui que eu não estou achando. Bom, no final ele fala o seguinte, tem uma nota final. Os nomes das personagens foram tomados de empréstimo ao poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Sobre a ação desse poema, o autor pensara construir o que devia ser obra para teatro. Essas páginas escritas, porém, a incompatibilidade entre o poemático e o dramático, o que não significa incompatibilidade entre o poético e o dramático, que se repelem a ponto de provocar nos espectadores reações muitas vezes perigosas para a vida dos intérpretes, lhe haveria de parecer suficientemente forte para impedi-lo de insistir no projeto. Então ele diz o quê? Eu escrevi achando que era uma peça de teatro, mas preocupado com a vida dos intérpretes, né? Porque ele fala o quê? Reações muitas vezes perigosas para a vida dos intérpretes. Ele preferiu abandonar. Agora, sem dúvida alguma, se isso aqui tivesse sido levado ao palco em 1943, seria realmente uma inovação absurda no teatro, embora alguns anos antes, 30 mais especificamente, um poeta português chamado Fernando Pessoa, que era um cara bonzinho também, ele escreve uma peça intitulada O Marinheiro, que depois ele vai dizer que é um teatro estático. São 3 mulheres velando o cadáver da irmã, falando do marinheiro que talvez venha, como Esperando Godot, né? E
paradas falando sobre as suas sensações. Muito semelhante ao que faz o João Cabral aqui. Ele fala da peça Quadrilha. E aqui ele engana de novo. Ele fala que os nomes das personagens foram tirados do poema Quadrilha. Não são os nomes das personagens. Tudo foi tirado do poema Quadrilha. Curiosamente, quando ele publica pela primeira vez, em livro, ele tira essas notas, mas ele coloca um epígrafe. E a epígrafe que ele coloca é: João amava Teresa, que amava, aí ele corta, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Joaquim, e aí ele corta de novo e termina aí. Na segunda vez que ele publica esses poemas, esse poema, que é no livro Poesia Completa, já na década de 60, dá uma olhada aqui, Cláudio. Ele coloca de novo, ó, João amava Teresa, aí ele fala que ama, tracinho, ou seja, ele divide a palavra amava. Por que alguém vai colocar num epígrafe o poema errado? Entendeu? Vocês entenderam o que eu estou falando? Porque o poema é assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Joaquim, que amava Lili. O verso é assim. O que é que ele faz? Na primeira edição, ele coloca errado. Na segunda, além de colocar errado, ele separa a palavra, como se fosse prosa mesmo, né? O que ele faz? Ele tira da citação do Drummond o aspecto da poesia. E é por isso que ele faz o poema, e é o único texto do João Cabral, esse texto de 42, publicado em 43, é o único texto dele que não é em verso, tá? É o único texto dele que é prosa poética. Ele retira os versos, né? Lembre-se que ele estava buscando o caminho dele. Como é que ele estava buscando o caminho dele? Pelo surrealismo, inicialmente, com Pedra do Sono. E agora, tirando essas características tradicionais da poesia, por exemplo, a versificação. E escreve sem verso. Agora, como é que é o poema do Drummond? Só para a gente ver se tem a ver com o texto do João Cabral, o poema do Drummond é assim: João amava Teresa. Né? Vocês lembram de quem o João falava no poema do Cabral? Teresa. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. E o Raimundo só fala da Maria. Que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Aí tem um problema. O Joaquim não fala da Lili, o Joaquim fala do amor. Né? É interessante, porque o amor é que comeu, o amor é que o destruiu. A gente pode dizer que não foi a Lili. Mas tem um aspecto mais interessante se a gente ler a segunda estrofe do poema do Drummond, que diz assim: João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Ou seja, João para os Estados Unidos, Teresa para o convento. O que é que separa os dois amantes aí? A distância. Vocês lembram qual é a ênfase, né? No caso do João, é a ênfase na distância que o separa da Teresa. Aí depois vem: Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Então Raimundo morreu de desastre, que é uma coisa muito concreta. E Raimundo é aquele que olha de maneira concreta para a Maria, que observa a Maria de forma concreta. A gente poderia dizer que o discurso que o João Cabral assume depois dos Três Mal-Amados é o discurso do Raimundo. É o discurso da exatidão. É o discurso dessa metáfora, né, que vai construindo a Maria. É isso que ele passa a fazer na sua poesia. Depois, nos livros subsequentes. O próximo livro que ele publica, em 45, se chama, não é à toa, O Engenheiro, né? Que é exatamente o livro em que ele encontra, digamos, a sua forma de escrever poesia, que é muito a forma do Raimundo, nesse poema, olhar o mundo de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, a gente vai ver. E terminando o poema do Drummond, né? Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se. Mas olha que maravilha, o discurso do Joaquim qual que é? O amor comeu, o amor comeu, o amor comeu. O discurso do Joaquim é um discurso obcecado, é um discurso repetitivo, é um discurso doente do suicida, né? É o discurso de um suicida. É aquele que o amor foi comendo tudo, não tinha mais nada, e ele se mata. Ele não fala isso no poema, o João Cabral, mas o Drummond já tinha falado, né?
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, né? É claro que esse poema do Drummond a gente pode ficar aqui analisando a noite toda, maravilhoso, né? A questão dos nomes, né? Todo mundo ama o outro e tal, e quem não ama ninguém é a Lili, que tem um apelido, né? Que em geral quando você fala de um apelido é uma forma mais próxima, mais carinhosa de falar. E essa que não ama ninguém, e essa casou com um sobrenome, né? J. Pinto Fernandes, né? Ou seja, casou por interesse. São várias coisas que a gente pode ler, inclusive que o poema lido assim é terrível, está mostrando que a única que se deu bem afetivamente é aquela que casou por interesse, né? O resto todo mundo se dá. Uma vez eu falei isso, um aluno falou, não, Fred, o João foi para os Estados Unidos, se deu bem, né? Pode ser, mas a única que se deu bem afetivamente foi a própria Lili, né? Então vejam, esse poema, fiz questão de falar isso aqui para vocês, porque eu acho que é importante a gente colocar coisas que a gente achou na leitura de João Cabral, na leitura e pesquisa e tal. Como eu nunca vi nenhum crítico, né, mencionar essas indicações de cena, essas considerações que o João Cabral faz aqui, né, nesse texto, e nunca mais foi publicado isso, né, eu acho que é interessante a gente retomar, né? Eu já até entreguei uma cópia disso para o Lirinha, falei, vamos montar e tal, né? Que eu gosto muito dele e tal, e ele, né, ficou super interessado. Mas eu acho que é uma coisa importante que as pessoas saibam que isso existe, né? E que é possível, de repente, um dia, quem sabe, até montar essa peça de João Cabral, que é tão bonita, né? E tão importante na sua formação. Como eu disse, acho que ele encontra o caminho. Agora dá para apagar, se for possível, a luz. Esse poema, esse livro, O Engenheiro, de 45, o vai levando por esse caminho. Eu peguei aqui 2 estrofes do poema O Engenheiro. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. Mas notem que aqui existe o sonho. Como é que as pessoas falam assim, o poeta é engenheiro, portanto, João Cabral é um poeta que não tem sentimento? Isso é uma bobagem. Primeiro que falar que qualquer ser humano não tem sentimento é uma grande bobagem, né? Ele tem muito sentimento, sim, mas lembre-se daquilo que eu falei no começo, esse sentimento sempre vem, né, encoberto, ele sempre vem problematizado, né? E é interessante aqui a luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. É um sonho que tem luz, sol, ar livre. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Então, olha, que interessante. Pensar o mundo justo, o desenho, o projeto, mas isso tudo associado ao sonho, né? Ele sonha coisas claras, ele não deixa de sonhar. Então, o engenheiro tem essa profundidade do sonho, mas ao mesmo tempo ele desenha isso, ele coloca isso claramente desenhado na frente. Alguns anos depois, o João Cabral escreveria esse poema, que é muito interessante, intitulado Autocrítica. Só 2 coisas conseguiram desferi-lo até a poesia. Pernambuco, de onde veio, e aonde foi, a Andaluzia. Assim que João Cabral se formou no Instituto Rio Branco, ele foi enviado para Sevilha, na Espanha. Essa estada em Sevilha foi muito importante, tem alguns aspectos econômicos curiosos. Por exemplo, o Décio Pinhatari, que foi visitá-lo naquela época, o Décio me contou uma coisa que eu acho muito interessante. O Décio falou assim, o João Cabral era o cara mais rico de Sevilha. Como assim, mais rico de Sevilha? É porque a Espanha estava numa... Bom, parece que o mundo gira e volta ao mesmo lugar, né? Mas a Espanha estava absolutamente derrocada, a Espanha estava miserável, né? Imaginem vocês, no final da década de 40, começo da década de 50, né? E por que estava nessa situação? Guerra, a Europa estava complicada pra caramba, né? E o Brasil muito rico. Então, o João Cabral, como cônsul, o João Cabral foi para Sevilha como cônsul do Brasil em Sevilha.
como cônsul do Brasil em Sevilha, ele talvez fosse, segundo o Décio, talvez seja um pouco exagero do Décio, mas o Décio fala assim, ele tinha um carrão enorme, existe até uma foto bonita dos dois nesse carrão, né, do Décio com o João Cabral, está num livro do Décio que é exatamente de fotos e tal, muito interessante. Então, diz que ele tinha um carrão imenso e que ele circulava pelas ruas de Sevilha e ajudava os escritores, os pintores. A gente sabe que ajudou muitos pintores na época, né? Ele conhecia os pintores, dava dinheiro para os caras fazerem... e que ele frequentava o tempo inteiro os locais em que havia dança, né? E ele ficou absolutamente apaixonado, eu ia falar outra palavra mais forte, talvez fosse a mais adequada, tarado pela dança espanhola, né? Pelo flamenco, né? E ficou absolutamente doente pelo Flamengo, tanto que, é muito curioso, que os 2 últimos livros que ele publica, um se chama Sevilha Andando e outro se chama Andando Sevilha. E 90% dos poemas, ele fala das bailadoras, né? Que não são chamadas bailarinas, são as bailadoras do flamenco em Sevilha, né? Ele fala das mulheres que ele conheceu naquela época. Uma coisa, certamente, esse período foi o mais forte, né, na vida dele, quando ele sai depois ele vai trabalhar em Barcelona, trabalho muito importante lá, ele ficou muito amigo do Juan Miró, né, escreveu um ensaio sobre o Miró, ajudou o Miró também, né, ele fez uma gráfica lá, chamada Gráfica in Consultio, né, publicou uma série de poemas, livros dele e de outras pessoas, Manuel Bandeira, né, de vários outros amigos ele publicou lá, ele publicava ele mesmo na mão, né, ele gostava de fazer. Ele tinha montado algo semelhante, uma sociedade de amigos, que incluía o Aloysio Magalhães, que um grande designer, depois o Aloysio desenhou as moedas do Brasil, um cara, né? O Aloysio é uma figura fundamental lá de Recife também, o Orlando Costa Ferreira, que era um grande especialista em livro e tal, eles fundaram lá em Recife, um pouco antes dele sair, um grupo chamado o Gráfico Amador, né? Esse grupo existiu até a década de 60 e chegou a publicar livros do Jorge Vanderlei, por exemplo, do Sebastião Choalete, o primeiro livro de Sebastião foi publicado lá, então chegou a alcançar uma outra geração de escritores lá de Recife. Bom, mas aqui o que ele fala? 2 coisas conseguiram desse livro até a poesia. O Pernambuco, de onde veio, é onde foi a Andaluzia, né? Então essas 2 coisas foram fundamentais na sua formação como poeta. O vacinou do falar rico. E isso eu acho maravilhoso, porque vacinou significa o quê? Que falar rico é uma doença, né? Falar rico, falar empolado, falar bonito, né? Tem um outro texto que ele fala de resto de janta baianada, né? Ou seja, falar com muito óleo, né? Vacinou do falar rico. Então, Pernambuco vacinou do falar rico. Mas aí eu diria que existe outro aspecto que eu estou insistindo desde o começo. Pernambuco vacinou também do sentimentalismo, né? Junto com o falar rico, vem essa questão do sentimentalismo. E deu-lhe a outra, fêmea e viva. Desafio demente, em verso dar a ver sertão e Sevilha, né? Então, qual é? Esse é o grande desafio dele, é a secura, a dureza do sertão e de Pernambuco, e a exuberância e a sensualidade de Sevilha. Então essas 2 coisas sempre convivem. E aí a gente pode perceber que dessas 2 coisas convivendo, opostas, nasce uma grande tensão e uma poesia feita por essa tensão o tempo todo, né? Eu queria passar para um outro poema aqui, que é esse, o Ferrageiro de Carmona, que é um poema já bem do Escola das Facas, e o Ferrageiro de Carmona, ou seja, um poema da década de 80, mas diz muito desse fazer poético que o João Cabral sempre defendeu, né? Até que horas que a gente vai aqui? 8h30, tá. Ele diz assim, um ferrageiro de Carmona que me informava de um balcão. Aquilo é ferro fundido. Foi a forma que fez, não a mão. Só trabalho com ferro forjado, que é quando se trabalha ferro. Então, corpo a corpo com ele, domo ou dobro até onde quero. O ferro fundido é sem luta.
é só derramá-lo na forma. Não há nele a queda de braço e o cara a cara de uma forja. Existe grande diferença do ferro forjado ao fundido. É uma distância tão enorme que não pode medir-se a gritos. Aqui, o que é isso? Esse ferrageiro fala para ele, ó, não trabalho com ferro fundido. Ferro fundido, como é que você faz? Você derrete o ferro, coloca na forma. É muito fácil de fazer. O ferro forjado, você esculpe no ferro, né? Você entorta o ferro, quer dizer, é muito difícil. Trabalhar com ferro forjado é um trabalho insano, né? O ferro fundido é muito mais simples. Você funde o ferro, né? Você vai fazer com que o ferro se derrame na forma e, portanto, tome a forma da forma que você colocou. Essa frase que não pode medir-se a gritos, ele usou, na verdade, uma frase que ele ouviu lá em Sevilha, que era um hábito dos sevilhanos falarem assim, isso aqui fica daqui a 2 gritos, né? Que é uma forma interessante de medir a distância, né? Isso aqui fica a 1 grito, né? Ou seja, a distância medida a gritos, né? Que era um hábito lá em Sevilha. Conhece a Giralda, em Sevilha? A Giralda, na verdade, é uma grande torre que existe em Sevilha. Originalmente era o minarete da mesquita, né, que havia em Sevilha, né, e depois a mesquita foi destruída, né, e na destruição da mesquita não destruíram a torre permanece lá, é uma torre feita pelos muçulmanos, mas que acabou sendo incorporada pela Catedral de Sevilha, que é a maior catedral do mundo, dizem eles, né, e que tem essa torre que durante muito tempo foi a torre mais alta de Sevilha, etc., e do mundo, diziam, tem 800 e tantos metros, é um negócio gigantesco mesmo. Conhece a Giralda em Sevilha? De certo subiu lá em cima. Reparou nas flores de ferro dos 4 jarros das esquinas? Pois aquilo é ferro forjado, flores criadas em outra língua, nada tem das flores de forma, moldadas pelas das campinas. Dou-lhe aqui humilde receita, ao senhor que dizem ser poeta. O ferro não deve fundir-se, nem deve a voz ter diarreia. Que, aliás, era outra mania dele, outra obsessão dele, essa questão da diarreia, né? Em vários outros poemas ele fala isso. Que seria? Diarreia, bom, é aquela velha história. Tem muita gente que até hoje fala, poesia é uma coisa que vem de dentro. Poesia é uma coisa que vai saindo sem que você queira, de repente sai a poesia. João Cabral odiava isso. Aliás, ele não gostava nem de ser chamado de poeta, né? Ele falava, esse negócio de chamar de poeta. Ele falou uma vez uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele falou assim, tem gente que me escreve assim, poeta João Cabral. Que poeta? Eu quero mandar de volta essa porra. Né? Assim, irritado mesmo, falando palavrão, né? Por quê? Porque essa coisa, poeta João Cabral. Eu conheci um cara que tinha um cartão de visita dele, tinha assim, poeta Antônio. Né? Eu falei, ó, que nome engraçado. Não era o cara põe lá. Né? O João Cabral odiava isso, essa ideia de que poeta existe, né, como essência, como algo romântico. E ele costumava falar que o pior mal que aconteceu na história da humanidade chamava-se romantismo. Né? Por quê? Porque trazia consigo essa questão de dom, de inspiração, né? Inspiração, então, não tinha nem essa história de falar, não, é 99% transpiração e 1% inspiração. Não, ele não queria nem esse 1%. Né? Ele falava que realmente você tinha que trabalhar e ponto. Né? E que inspiração vinha do trabalho, e que o trabalho tinha que ser difícil. Isso é uma ideologia que o João Cabral tinha, que até hoje eu acho complicado as pessoas entenderem. As pessoas querem sempre viver pelo mais fácil. Né? O mais fácil. Então você vai, faz o mais fácil. O João Cabral dizia o seguinte, você tem que fazer o mais difícil. Né? Ele diz aqui de novo, dou-lhe aqui humilde receita ao senhor que dizem ser poeta. O ferro não deve fundir-se, nem deve a voz ter diarreia, que é a mesma coisa, é fundido. Né? Forjar, domar o ferro à força. Até uma flor, não até uma flor já sabida, mas ao que parece ser flor, se flor parece a quem o diga. Né? Então, criar uma nova flor, criar uma outra coisa, né? Que não precisa ser necessariamente a flor que imita a natureza, mas é uma nova flor, é uma flor diferente, que você forja, que você faz,
enfrentando a dificuldade. Ora, um dos poemas mais nucleares em relação a essa questão do enfrentamento com a dificuldade é um poema intitulado Morte e Vida Severina. O João Cabral dizia que odiava Morte e Vida Severina. A história da elaboração do poema é bastante conhecida. Eu até escrevi um texto na internet, vocês podem encontrar, no meu site tem esse texto, é um texto longo sobre Morte e Vida Severina. E uma das coisas que marca a criação é que ele tinha sido acusado de ser comunista, veio para o Brasil enfrentar o processo, na década de 50, 53, e enquanto ele estava aqui, uma amiga dele, Maria Clara Machado, pediu para ele fazer um poema de Natal. E ele, que era absolutamente convicto, né, do seu ateísmo, ele não era agnóstico, sabe? Assim, o Drummond era meio agnóstico, não sei se existe, mas se existir, vamos lá, né? Não. O Cabral era assim, Deus não existe, ponto. Né? Ele falava, tem uma frase do Eça de Queiroz que ele gostava de falar, que é aquela que queria que o último padre fosse enforcado nas tripas da última freira. Né? Uma coisa meio anticlerical, assim, radical, né? Que faz parte desse perfil, né? Que vem desde a escola de Recife no século XIX, como eu falei, de antirreligiosidade. Né? Bom, o João Cabral então escreve um auto de Natal pernambucano, que é Morte e Vida Severina, dá para ela. Ela era diretora de um grupo lá no Rio chamado Tablado, e ela não monta a peça, porque ela acha que não ficou legal. Né? Ela não gostou muito da peça e não montou. O João Cabral, então, publica pela primeira vez nesse livro aqui, que é Duas Águas, na década de 60, só na década de 60, ele é montado, dão para um jovenzinho que estava aí dando sopa aqui em São Paulo e tal, filho de um historiador, crítico literário, chamado Sérgio Buarque de Holanda. Então pegaram aquele menino, chamava, acho que Francisco, se eu não me engano, né? E pediram para o Chico fazer a música. Né? E o Chico fez a música. O João Cabral dizia que a peça só fez sucesso por causa do Chico, né? Por causa das músicas que o Chico fez para a peça. Bom, só sei que é um encontro de dois gênios, né? E certamente um aprendeu muito com o outro. Provavelmente o Chico aprendeu mais com o Cabral. O Chico sempre fala isso também, que aprendeu muito naquele período que trabalhou com o Cabral. O Cabral dizia que não gostava de música, odiava a música, né? Mas que achava que o Chico tinha feito um trabalho legal, afinal as pessoas gostavam do Morte e Vida. Ele fala que o Morte e Vida é um poema menor, que ele não dá tanta importância, e nisso eu discordo absolutamente do que ele fala. O Morte e Vida Severina, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar bem rapidinho, não dá para falar muita coisa, mas o Morte e Vida Severina tem algumas características que são meio assustadoras quando você começa a ler direitinho. Em geral, as pessoas acham assim, é a história de um nordestino, que não tem até nome, né? Meu nome é Severino, não tenho outro de Pia, né? Dizendo o quê? Tem tantos Severinos com o mesmo nome, como é que vão me reconhecer? Né? É um Severino como tantos outros quaisquer, que nasce no sertão e que vai caminhando, passa pela zona da mata e chega até Recife, né? Fugindo da sua miséria. Bom, tudo bem, é isso mesmo. Só que é impressionante, a peça tem 18 fragmentos. São 18 trechos, não dá para falar cena, falem como vocês quiserem, porque é uma arrumação diferente. Né? Mas são 18, digamos, cenas. Essas 18 cenas, elas são divididas da seguinte forma, são 12 cenas da morte. E a peça se intitula Morte e Vida Severina, e não Vida e Morte Severina, como muita gente chama. Né? É morte e vida por quê? Porque ele sai da morte buscando a vida, para começo de conversa. Mas tem um outro detalhe, são 12 cenas da morte e 6 cenas da vida. Vocês percebem a matemática? Tem 18, 12 a 6. Essas cenas da morte, nessas cenas da morte, ele intercala um monólogo. O primeiro texto é um monólogo. Meu nome é Severino, não tem outro de Pia e tal. Aí o que acontece? Ele está andando e encontra os irmãos das almas que estão enterrando um Severino. É um diálogo dele com os irmãos das almas. Aí depois ele fala de novo um monólogo. E aí ele encontra uma mulher na janela que é uma rezadeira que está enterrando um Severino.
Vocês estão entendendo? É sempre um monólogo, um diálogo, um monólogo, um diálogo, um monólogo, um diálogo. Você tem 6 diálogos da morte, 6 monólogos da morte e 6 cenas da vida. Eu não consigo deixar de achar, que aí tem alguma coisa nesse número 666, né? Que é o número da besta, né? É o número da besta do Apocalipse. Muito bem. Tem uma coisa mais curiosa. O comecinho da peça, ele se apresenta e tem 30 versos. Primeira estrofe. Aí a segunda estrofe, ele continua se apresentando. E o que eu acho muito curioso é que nessa continuação da apresentação, ele fala que a vida severina é uma vida em que você morre antes dos 30. O primeiro tem 30 versos. O segundo tem 28 versos. Eu não me conformava quando eu contei. Falei, puxa vida, por que tem 28 e não 30? É tudo tão matemático na peça. Mas aí eu reli e falei, o que ele fala? Você morre de desastre, você morre de fome, na verdade, antes dos 30. Né? Então, termina no 28º. E o detalhe, que eu li depois. O João Cabral estava muito impressionado quando escreveu esse poema, porque ele leu que a expectativa de vida no Nordeste era inferior à da Índia e era, adivinhe, 28 anos. Né? Então ele estava impressionado com isso, ele coloca isso no poema, só que ele coloca escondido. Coloca lá com os números. Né? Morte e Vida Severina tem um monte de coisa escondida. O que mais me surpreendeu de eu achar escondido foram as cenas que eu chamei de cenas do presépio. O que são essas cenas do presépio? O Severino está indo, né, ele vai encontrando a morte, quando ele chega em Recife, ele acha que encontrou a solução. Ele encontra 2 coveiros conversando, 2 coveiros que são claramente inspirados no Hamlet, do Shakespeare, 2 coveiros engraçados e tal, e eles conversam falando o quê? Esses caras vêm para cá, Recife, achando que vão achar, né, a vida e só acham morte. Eles deviam se jogar fora da ponte da vida. Ele fica impressionado e vai para o Capibaribe pensando em se matar. Ele está na ponte do Capibaribe pensando em se matar, quando ele encontra um senhor chamado José, mestre Carpina, mestre carpinteiro. José Carpinteiro, vocês já ouviram falar em algum lugar, né? E aí o que ele faz? Ele pergunta para o José mestre Carpina o seguinte: por que eu devo viver? Não é melhor me jogar fora da ponte e da vida? Pergunta é essa. Essa é a última fala do Severino na peça. Quando ele pergunta, não é melhor me jogar fora da ponte da vida? E aí começa esse presépio, que é a cena final. É o nascimento de uma criança. Né? E começa assim: compadre, José compadre, que na relva estás deitado. São as mulheres que estão na margem do Capibaribe e que chamam. Só que tem um detalhe que nunca eu consegui compreender, me irritava lendo Morte e Vida Severina, e aí eu chegava à conclusão de que o João Cabral devia ter razão, o poema é ruim mesmo, né? Porque eu falava, o cara não está na ponte. Vocês estão entendendo? O José Mestre Carpina está na ponte com o Severino. O Severino pergunta, devo me jogar ou não? Aí chegou a mulher na frente da porta da casa dele e fala isso: compadre José compadre, que na relva estás deitado, conversais e não sabeis que vosso filho é chegado? Estás aí conversando, em vossa prosa entretido, não sabeis que vosso filho saltou para dentro da vida? E aí é claramente uma resposta ao que o Severino perguntou, né? Saltar para fora da ponte da vida. O filho saltou para dentro da vida. Ao dar seu primeiro grito, estais aí conversando, pois sabei que ele é nascido. Ora, o que me irritava? Ele estava na ponte, e me irritava mais uma outra coisa, que me parecia um absurdo, para qualquer pessoa que conhece o Capibaribe. Capibaribe não tem relva, né? Então assim, relva no Capibaribe, né? Capibaribe é um rio de lama, né? Tem aqueles caras lá pegando caranguejo no rio e tal. Como é que pode? Eu ficava revoltado, eu li esse troço e ficava revoltado. Só que aí, caiu nas minhas mãos, e foi uma coisa absolutamente casual. Uma tia minha deu para o meu pai esse livro, ele nunca tinha aberto,
E um dia eu peguei lá e estava folheando esse livro. E quando eu estava folheando esse livro chamado Folclore Pernambucano, Subsídios para a História da Poesia Popular em Pernambuco, de um grande historiador e folclorista pernambucano chamado Pereira da Costa. O livro foi publicado originalmente em 1908, essa edição era uma edição comemorativa da década de 70, que a minha tia deu para o meu pai, que eu peguei lá e fiquei... Ela deu assim porque era do governo, trabalhava no governo, ela também nem tinha aberto o livro. E eu abri e fiquei vendo e tal, e de repente eu achei isso. Pastoras, belas pastoras, que na relva estás deitadas, descansais e não sabeis que a luz do céu é chegada. Vocês imaginam o meu susto quando eu li isso? Eu falei, caramba, peraí, né? Aí eu voltei lá para o João Cabral, falei, compadre José, compadre, que na relva estás deitado, pastoras, belas pastoras, que na relva estás deitado. Como eu odiava aquele trecho, estava na minha cabeça. Está vendo que o ódio às vezes constrói, né? Como eu odiava aquele trecho, estava na minha cabeça. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando, né? Está igualzinho, né? Então, no Pereira da Costa, tem esse poema chamado Loa do Anjo anunciando às pastoras o nascimento do Messias. Pastoras, belas pastoras, que na relva estás deitada, descansais e não sabeis que a luz do céu é chegada. Então eu falei, pô, o João Cabral pegou exatamente esse trecho da poesia popular e apresenta lá, no Morte e Vida Severina. Só que as pessoas não sabem. Elas leem Morte e Vida Severina assim, mas não sabem exatamente o que estão lendo, né? Aí comecei a perceber que isso acontece em todos os trechos do presépio. Todo o nascimento da criança é descrito através desses pastiches, dessas brincadeiras com a poesia popular, né? Por exemplo, tem isso aqui que está lá no Pereira da Costa. Todo céu e terra vos cantem louvor, ó menino Deus, nosso Redentor. No João Cabral está, todo céu e terra lhe cantem louvor, a cada casa se torna um mocambo sedutor, cada casebre se torna um mocambo modelar, que tanto celebram os sociólogos do lugar, que é uma brincadeira com Gilberto Freire, que escreveu um livro muito famoso chamado Sobrados e Mocambos, né? No Pereira da Costa tem lá, minha pobreza tal é que uma oferta não achei, na aldeia não encontrei coisa que fizesse fé. Morte e Vida Severina está assim, minha pobreza tal é que não trago presente grande, trago para a mãe caranguejos pescados por esses mangues, mamando leite de lama conservará nosso sangue. Eis ostras chegadas agora, apanhadas no cais da aurora, eis tamarindos da jaqueira e jaca da tamarineira, mangabas do cajueiro e cajus da mangabeira. Uma das coisas mais engraçadas que eu já li na minha vida foi uma tese que uma moça fez em Minas Gerais sobre João Cabral, e ela escreveu que nessa estrofe ele resgatava o surrealismo, porque ele estava escrevendo uma coisa surrealista. Imagina jaca de tamarineira, tamarindo da jaqueira, mangaba do cajueiro, né? Que isso era uma técnica surrealista. Por que eu achei engraçado? Porque, na verdade, esses bairros são bairros de Recife, né? Então, se você conhecer um pouco o Recife, você vai saber que ele está brincando. Não é surrealista, é uma brincadeira, né? Claro que você lê, você fala, mangaba do cajueiro, como é que pode isso? Se você não conhece Recife, mas você conhece Recife, você sabe que cajueiro, tamarineira e jaqueira são bairros do Recife, né? Assim como passarinho, peixinhos, né? Peixe pescado no passarinho, carne de boi dos peixinhos, ceris apanhados no lamaçal, que há no avesso da rua imperial. Mangas compradas nos quintais ricos, do espinheiro e dos aflitos. E aí ele faz uma brincadeira mostrando porque você tem bairros ricos, que são espinheiro e aflitos, com esses nomes. E ao mesmo tempo você tem bairros pobres, como a rua imperial, né? Regiões pobres. Ganhamuns dados pela gente pobre da Avenida Sul e da Avenida Norte. Por exemplo, no Pereira da Costa, não vou me alongar muito, ler isso aqui, mas no Pereira da Costa tem duas ciganas, que prevêem a sorte de Jesus. E é muito legal, porque a primeira cigana, da poesia popular, a primeira cigana prevê uma sorte horrível para Jesus. Nossa, você vai ser preso, você vai morrer aos 33 anos, os seus amigos vão te trair, sabe? Vai falando uma série de coisas que acontecem de fato na vida de Jesus, dizendo que ele vai, enfim, é uma cigana pessimista. Aí tem uma cigana otimista, que dos mesmos fatos fala que Jesus vai ser o quê? Vai ser, né, a pessoa mais importante na história da humanidade, blá, 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 né? Então, da mesma história de Jesus, eles constroem a visão pessimista e a visão otimista.
No caso do João Cabral é engraçado, que as duas visões são pessimistas, né? Tem duas ciganas que falam. A primeira fala que ele vai ficar morando lá no mangue, vai ficar colhendo caranguejo, vivendo de pescar caranguejo. E a segunda fala isso aqui, ó: não o vejo dentro dos mangues, vejo dentro de uma fábrica. Se está negro, não é lama, é graxa de sua máquina. Coisa mais limpa que a lama do pescador de maré, que vemos aqui vestido de lama da cara ao pé. E mais, para que não pensem que em sua vida tudo é triste, vejo coisa que o trabalho talvez até lhe conquiste, que é mudar-se desses mangues aqui do Capibaribe para um mocambo melhor nos mangues do Beberibe, né? Então a grande expectativa, essa daqui é otimista, né? Ao invés de trabalhar no mangue, ele vai trabalhar na fábrica, sendo explorado de qualquer maneira, etc. Ora, isso segue adiante. Por exemplo, tem uma parte no Pereira da Costa em que ele fala: de sua formosura deixai-me que diga, né? E aí as pessoas ficam falando da beleza de Jesus. E aí ele fala também, só que ele fala de uma forma maravilhosa da beleza dessa criança: de sua formosura deixai-me que diga, é tão belo como um sim numa sala negativa. Belo porque é uma porta abrindo sem mais saídas. Belo porque tem do novo a surpresa e a alegria. Belo como a coisa nova na prateleira até então vazia. Como qualquer coisa nova inaugurando o seu dia. Ou como o caderno novo quando a gente o principia. E belo porque com o novo todo o velho contagia, né? Então, essa beleza da novidade, dessa nova vida que vai aparecer, eu vou acabar já já. E para terminar, só uma coisa importante: no Morte e Vida Severina, a peça termina com a fala do José Mestre Carpina. Depois que acontece todo esse presépio, o José responde. Lembra que eu falei que o Severino perguntava para ele? Severino não fala nada depois, só pergunta: por que não me jogar fora da ponte da vida? Aí tem o nascimento, e José vira e responde para ele: Severino retirante, deixe agora que ele diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, respondeu com a sua presença viva. Essa é a primeira estrofe da resposta. Tem uma segunda. Os primeiros montadores da peça, o diretor da primeira versão da peça, pediu para o João Cabral autorização para fazer com que essa fala, última, essa daqui, ficasse na boca do Severino. E aí ele mudou completamente a peça. Eu não entendo como é que o João Cabral deixou. Tá? Por quê? Porque quem fala isso é o José respondendo. O Severino não responde. Por que eu estou insistindo nisso? Porque o João Cabral não é otimista nunca. E lendo isso aqui, vejam só a diferença. Eu vou ler, aí vocês imaginem. Originalmente é na boca do José. Imagine se isso ficasse na boca do Severino. Não há melhor resposta para o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de pouco franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Se o Severino falasse isso, seria uma afirmação no final da peça de que vale a pena viver. Eu queria fazer uma montagem da peça diferente. Já que eles puderam mudar, eu também ia, acrescentar o meu niilismo. Você faz o seguinte: o José responde isso, o Severino olha para o José, dá de ombros e faz o quê? Se joga, Porque nada me garante que ele aceitou isso, Nada me garante. Eu acho que na verdade, estou brincando, a coisa de se joga é um exagero meu. O que eu acho que deveria ser a montagem realmente da peça seria... Vocês já assistiram o filme Luzes da Cidade, do Charlie Chaplin? Aquela que é a ceguinha, e que na última cena ela pega na mão do Chaplin e percebe que é ele, e aí termina o filme ali, Você não sabe o que ela vai fazer depois. Isso ela só fala, is it you? Aparece escrito assim, é você? E termina o filme. Tá? Então acho que seria assim que teria que terminar a Morte e Vida Severina. Não uma celebração da vida,
mas essa dúvida, né? Vale ou não a pena ser... Aliás, é uma dúvida que está da morte, da negação, o tempo inteiro na obra do João Cabral. Mas que ele faz o quê? Ele usa esses artifícios para falar, como se ele estivesse constantemente escondendo esse sentimento dele. Eu trouxe um monte de outras coisas, mas enfim, né? Eu queria comentar um pouquinho com vocês isso, e para só uma coisa. Eu gosto de poesia por causa do João Cabral, né? O que pode ser uma lástima para muita gente, mas foi a partir de João Cabral que eu comecei a gostar de poesia. Por quê? Por causa de um poema que eu li de João Cabral, que eu nem trouxe aqui, mas um poema intitulado Ademir da Guia, né? Um poema que ele escreveu na década de 70 para o Ademir da Guia, que é meu maior ídolo em todos os tempos, porque ídolo de adolescência sempre será, né? Que era jogador do Palmeiras, e o Ademir recebeu esse poema do João Cabral, e é um poema impressionante como ele consegue descrever o Ademir, como o Ademir joga, etc. E até assumir aquela crítica que se fazia ao Ademir, de que ele era lento, mostrando que isso ele estava impondo o seu ritmo ao mais irrequieto dos adversários. E a partir daí comecei a gostar de poesia. Isso é uma coisa muito importante, gente que escreve sobre futebol e sobre uma série de outros temas, né, no geral. Acho que era isso que eu queria falar para vocês aqui. Acabamos agora, bebê. Acabamos agora, talvez.